Muito bem, dentro do escopo do que a gente tem visto, a gente passou ali, vamos recapitular um pouco o que a gente viu aqui nessa playlist resumo de probabilidade. A gente partiu lá do começo de teoria de probabilidade aplicada ali à probabilidade condicional, álgebra de eventos, definimos variáveis aleatórias, variáveis discretas, aí vimos alguns modelos de variáveis discretas, depois a gente extrapolou o resultado das variáveis discretas unidimensionais, digamos assim, para variáveis com distribuição conjunta. E a gente tratou o caso discreto nessa forma, com tabelas que a gente tinha o valor de x e de y, uma outra variável, e associava a probabilidade para x acontecer um certo valor e y outro. A gente viu correlação, a gente viu regressão, a gente viu o coeficiente de correlação de Pearson, o R, a gente viu covariância, esse tipo de coisa. Depois a gente se atentou muito a modelos contínuos, de variáveis aleatórias contínuas, também unidimensionais, que foram os objetos de estudo das nossas últimas conversas, né? Justamente a distribuição uniforme, a exponencial, a normal, principalmente. E aí a gente viu, nos últimos vídeos, os mais recentes, de fato, uma bela mistura de tudo aquilo. Então, a gente viu propriedades de uma combinação linear, de uma distribuição de uma combinação linear entre variáveis aleatórias, e a gente também viu o teorema do limite central, que é uma grande soma dessas variáveis. Agora que nós vimos os modelos para variáveis contínuas unidimensionais, a gente vai ver a variável aleatória conjunta, né, a distribuição conjunta de variáveis aleatórias contínuas. Seria o caso 2D dessas variáveis contínuas, e ela fecha o nosso escopo do curso. Os próximos vídeos são os últimos para a gente terminar o escopo desse resumo de probabilidades. Vamos tentar recapitular rapidamente, para não perder tempo com isso, mas que eu acho que é importante ter essa analogia na cabeça. A gente tinha uma variável contínua, né? A gente tem tratado disso bastante, né? A gente tem uma variável com uma certa função densidade. Essa função, se a nossa variável, vamos chamar de xzinho, a função densidade de probabilidade está no eixo aqui y do gráfico, e a minha probabilidade de ocorrer um valor entre A e B era dada pela integral nessa área. Então, a probabilidade de um x ocorrer entre A e B é dado pela integral dessa função no intervalo que eu quero. Isso que a gente tem feito até agora. Para o caso 2D, pensem comigo, a gente vai ter que extrapolar esse conceito agora. A gente tem uma função, a função agora, ela tem como entrada a FDP, né, a função densidade de probabilidade de x, de densidade de probabilidade da variável aleatória, ela depende de x e y, porque eu tenho uma variável conjunta, eu tenho uma distribuição que depende de x e de y, são duas variáveis diferentes. Então, eu tenho x, eu tenho y. Agora, o que antes era o meu domínio numa linha, num eixo só, agora é um domínio nesse plano. E, portanto, a minha função densidade, eu não vou desenhar aqui porque minha acuidade não permite, mas seria um gráfico de uma superfície aqui, né? A função densidade e probabilidade. Então, o domínio que nós integraremos está neste plano xy. Do mesmo jeito, né, a gente pode ter aqui um certo domínio de valores xy, e eu quero saber a probabilidade de obter valores de x entre, vamos colocar A e B, né? Entre A e B, e valores de y entre C e D. Eu quero saber a probabilidade de ocorrer tudo isso ao mesmo tempo. Como é que eu vou ter que fazer isso? Bom, eu vou ter que encontrar o domínio da minha função, encontrar onde que é o domínio de integração, nesse caso. Pronto, ó, colocando todas essas possibilidades, a parte que eu quero integrar está aqui, e a integral dupla, neste caso, vai retornar a probabilidade de ocorrência de A menor ou igual que X menor ou igual que B, e C menor ou igual que Y menor ou igual que D. Isso vai ser a integral da minha função densidade de probabilidade, que eu vou colocar só como f, parecido com a analogia anterior, só que é uma f de xy. Então, essa f numa área. Se você quiser ainda abrir mais isso daqui, a gente pode fazer algo nesse sentido, né? Vamos colocar ali a integral dupla de f de xy
em dx e dy. Muito bem, a gente está estendendo o conceito. Lá no caso de variáveis discretas, o que nós fizemos foi olhar uma tabela que tinha agora linhas e colunas para a gente avaliar. Antes a gente só tinha uma tabela 1D que já tinha os valores, cada linha já tinha probabilidade, e no caso bidimensional a gente teve que avaliar essa conjunção, essa mistura das duas, né? Então, quais linhas e quais colunas que eu quero? Aqui, no caso contínuo, ele vira uma integral num domínio que é uma área, né, uma superfície. Então, a gente tem que ficar esperto para definir adequadamente a superfície que a gente vai integrar para descobrir a probabilidade. E, de novo, aquela história de varrer o espaço todo e ter a probabilidade total, né, ela tem que continuar valendo. Eu falei para vocês lá no outro caso que se eu pegar todos os valores possíveis que eu estou colocando aqui em roxo, qual a probabilidade de eu obter algum valor dentro do espaço amostral? Isso tem que ser 100%. Vou colocar aqui no nosso primeiro vídeo, já fiz uma dedução assim. A probabilidade de obter o espaço amostral, de obter um evento dentro do espaço é 1. No nosso caso, a probabilidade de obter o espaço é integrar genericamente de menos infinito a mais infinito nas duas variáveis, nossa f de xy, dx, dy, isso tem que dar 1. Por que eu estou falando isso? Essa propriedade, ela ainda vale, é claro que ela tem que valer, né? Se você varrer todos os valores possíveis, a probabilidade é 100%. Mas, se você já tem um formato de função, tem os domínios, pode não ser de menos infinito a mais, pode ser domínios até definidos ali, finitos, né? E você tiver um parâmetro que você não conhece, você garante que com essa propriedade que eu acabei de enunciar para vocês, você pode descobrir, digamos que a f seja uma função de x e y vezes uma constante qualquer. Qual é o valor dessa constante? Bom, se eu integrar tudo, isso é igual a 1, eu descubro o valor da minha constante. A gente vai ver isso no próximo exercício, mas eu espero que tenha ficado claro a ideia por trás dessa generalização para o caso 2D, tá legal? Deixa aí nos comentários que essa parte é muito importante para entender variáveis bidimensionais, no caso contínuo.